Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Git Represente. Espero que todo mundo tenha tomado um cafezinho, pegado um pão de queijo. Hoje eu vou estar aqui com a maravilhosa Priscila. Finalmente, né, Pri? Depois de tanto tempo, a gente apresentando aqui junto de novo.
A Pri que já foi a host do GitHub Presente por alguns meses, depois trocou pelo Chester, passou comigo e agora a gente está de volta aqui outra vez. A gente que já foi colega de escola, inclusive, né? Já trabalhamos juntos. Então a Pri, bom, eu ia falar, mas agora tá dando para todo mundo ler ali embaixo também. Ai, deixa eu colocar aqui. Aê, Aí, bom, falha não. tanto eu quanto a Pri, a gente é de contagem. A gente se conhece há bons 20 anos aí, se bobear, né, Pri? A gente tá Ih, velho assim? já Não, acabou né? de falar minha 15, idade. uns 15, vamos arredondar para 15, então. Tá bom. A Pri, ela é gerente de Premium Support aqui no GitHub, então ela cuida dos nossos clientes grandes e problemáticos e críticos também. Trabalha no GitHub há quanto tempo já, Pri? 6 anos? 5 anos. 5 anos. E a gente vai falar mais pra frente. Pri, inclusive, agora é escritora de livros. Ó, Muito importante. Ela vai ser hoje a primeira vez que a gente vai fazer isso. A Pri ela vai ser apresentadora e entrevistada ao mesmo tempo. Então, passo a palavra para ela. Bem-vinda, Pri. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. E de onde você fala mesmo? valeu, Pedro. Eu tô falando da região metropolitana de Chicago. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está no Brasil assistindo a gente, ou assistindo de outros lugares também. É muito bom poder voltar para o presente. Como o Pedro falou, eu estava aqui já há um tempo como apresentadora, mas hoje vim como uma ajudinha extra, vamos colocar assim. E eu tenho o maior orgulho de poder estar aqui junto com meu amigão Pedro. Como ele falou, a gente é conterrâneo de Contagem, né? Minas Gerais, no Brasil. E a gente foi colega de escola no ensino médio, hoje trabalhamos juntos. O Pedro, que eu descobri há pouco tempo, para ser mais sincera hoje, que é professor, muito orgulho, ensinando para a gente aí a sabedoria contagiante de contagem e outras coisitas más. É muito bom poder estar aqui, trabalhando com o Pedro, que é Solutions Engineer aqui no GitHub. Então, ele também traz um monte de conhecimento técnico para os clientes que vão fazer parte da equipe do GitHub, né, que vão começar a usar produtos do GitHub. O Pedro também tem uma presença muito legal com as comunidades e tentando trazer o conhecimento que a gente aprende todo dia no GitHub, como a gente usa o GitHub, com melhores práticas, com ideias de como usar o produto da melhor maneira possível para os clientes e para as salas de aula também todos os dias. Muito legal. Juntos a gente está construindo também, como vocês podem ver, eventos em português. GitHub é localizado nos Estados Unidos, como vocês sabem, a maioria das nossas interações são em inglês, mas a gente quer trazer mais do GitHub para o Brasil. E o Pedro é papel fundamental, é uma pessoa fundamental para esse papel também. Então, legal que a gente está aqui junto. Então, para começar o nosso evento, com 2 hosts aqui que vocês podem ver hoje, a gente tem mais gente, mais coisa legal para trazer para vocês. A gente vai trazer. Hoje nós temos 3 palestrantes. Como vocês já sabem, né, a gente tem a Patty Codes, a Luana, e no finalzinho a gente tem um pouquinho mais sobre algumas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês. Mas a gente também tem notícias do GitHub para vocês saberem um pouquinho mais do que a gente está cozinhando todos os dias. Novas features, novas funcionalidades, melhorias para cada parte do produto que a gente tem hoje em dia. E no final, não vai embora, a gente vai ter um bate-papo na Zoom. Então, se você quiser fazer perguntas para qualquer palestrante, para o Pedro, para mim, perguntas sobre GitHub, sobre trabalhar no GitHub, qualquer coisa que vocês queiram trazer para nós, qualquer tipo de sugestão também, claro, a gente sempre agradece. E então, vem conversar com a gente, traz um cafezinho aí, um pão de queijo se tiver quentinho. Se não tiver quentinho, traz também que a gente aquece. E vamos que vamos. Então, a gente vai começar com as notícias do GitHub. Bom, a primeiro ponto eu acho que a gente queria falar de novo para vocês darem uma olhada na página e se inscreverem para terem acesso ao Codespaces. A gente começou a fazer o rollout para fazer o beta, né? Ele saiu de um beta e agora ele é oficialmente uma ferramenta em produção. Então, testem seus Codespaces, testem nos seus repositórios, brinquem com um ambiente virtualizado para ver o potencial que isso tem para trabalhar no dia a dia de vocês e o tanto que isso pode gerar de produtividade
para as equipes também. Na comunidade já tem uma série de pré-configurações de code spaces para vocês utilizarem, então ajuda muito na hora de você falar assim, olha, eu não entendi bem a sintaxe de como configurar um arquivo dev container, de como configurar, às vezes, algum script, algum ambiente de desenvolvimento, o seu Dockerfile, por exemplo. Então, tem muita coisa pronta na comunidade, tem muita gente fazendo e criando exemplos de code space. E é uma chance, inclusive, de potencializar essa comunidade inteira que o GitHub tem para poder ter ambientes de desenvolvimento disponíveis na nuvem. Então, vão lá fazer o teste e se inscrevam também para terem acesso ao Codespaces. Show! Codespaces é legal também porque se você não conhece, é a primeira vez que você está participando do evento hoje, Codespaces é um produto muito legal porque você pode usar o ambiente do Visual Studio, né, do Visual Studio Code, no navegador mesmo. Então, você não precisa... Se quiser fazer o download, pode, claro, mas se não quiser, pode usar pelo browser mesmo, que é bem legal. E isso também é para mostrar para vocês como que o GitHub está tentando criar vários ambientes onde vocês podem desenvolver o código. Então, o CodeSpaces, por exemplo, traz uma variedade que é para usar o navegador, mas também tem, por exemplo, o GitHub CLI, ou a linha de comando do GitHub, que é onde você pode usar o GitHub, as funcionalidades que o GitHub já tem, da web, né? Da interface gráfica, mas ao invés de usar a interface gráfica, você pode manter tudo isso dentro mesmo da linha de comando ali do terminal. Então, por exemplo, essa semana passada a gente teve um cliente que estava experimentando com a linha de comando do GitHub, o GitHub CLI, e aí a gente teve a chance de meio que brincar um pouquinho com esse produto para entender como que ele funciona e explicar para o cliente o que ele faz e como que ele pode ser um benefício para a equipe de desenvolvedores e desenvolvedoras que eles têm. Então, se você quer usar a linha de comando, por exemplo, para criar uma issue ou para criar um pull request, você não precisa ir lá no github.com pelo navegador, não. Você pode fazer isso tudo pela linha de comando, que é bem legal. E como o slide está mostrando para vocês, a gente está sempre melhorando o produto, né? Então, a gente está agora com a versão 2.0. Então, se você estiver curioso ou curiosa, tiver mais interesse em saber mais, visita aí github.com/CLI de novo, para aprender mais sobre as novidades, os releases e qual funcionalidade que é parte hoje desse novo produto. Interessante, né, que a gente pode pensar, inclusive, em como usar o Codespaces juntos com o CLI do GitHub para poder criar automações e para poder incrementar o uso de uma ferramenta, fazer, vamos dizer assim, esse cross-funcionalidades das ferramentas, sem necessariamente ter que mover de um ambiente, de uma tela para outra, né? Então ajuda muito até nesse sentido. É super interessante dar uma olhada na CLI do GitHub também. Às vezes a gente fala CLI, às vezes a gente fala CLI, né? Não vai saber como que o pessoal gosta também. Bom, a outra parte é quando a gente vai falar aqui sobre o Secret Scanning. Aqui são duas notícias, na verdade, relacionadas à vulnerabilidade, né? O primeiro são Secret Scanning, então os alertas de todas as vezes que algum usuário do GitHub Advanced Security, então todos os tokens, senhas, chaves de autenticação que por acaso alguém codificou, colocou lá hard-coded no código, né? Por acaso vazar, isso é marcado ali dentro do GitHub, dentro do repositório, só que agora a gente tem uma visão unificada para toda a organização. Então você consegue ver todos os tokens que foram vazados para uma organização dentro de uma interface agrupada, além de ser possível consumir isso via API também. Então se você quiser fazer alguma integração com algum serviço externo, fazer a revogação dessas chaves automaticamente, tem uma API para você poder testar e mexer à vontade. Vamos dizer assim, o céu é o limite da automação que você quer fazer ali quando uma chave for vazada. Por outro lado, a gente também tem dentro do Code Scanning, que é onde vão ter ali alertas a respeito de vulnerabilidades dentro do seu código. Então, por algum motivo, o usuário codificou uma feature que expõe uma vulnerabilidade dentro do seu código. Essa feature vai ser, esse pedaço de código, né, vai ficar exibido ali dentro dos Code Scanning Alerts. E agora é possível, inclusive, identificar, fazer filtros dos alertas que apareceram dentro de um pull request. Antes a gente conseguia fazer filtros por branch, por status, por tipo de ferramenta, e agora, inclusive, dá para colocar o número do pull request que está sendo ali dentro, e isso, obviamente, também se reflete para a API, caso o pessoal queira automatizar e estender a funcionalidade de algum jeito. Legal. Próximo, a gente tem aqui o aplicativo do GitHub. Se você nunca usou,
Vou tentar, deixa eu ver, será que dá para ver no meu celular, hein? Tem um aplicativo do GitHub bem aqui, ó. E aí você faz o download. E o que a gente queria mostrar hoje é que a nova funcionalidade dentro do aplicativo é que, por exemplo, se você consegue enxergar o jeito que eu uso aqui, no meu aplicativo eu tenho issues, pull requests, discussions, eu tenho praticamente tudo que o GitHub oferece bem na minha página principal aqui. Mas se você quiser, por exemplo, falar, eu não quero ver meus pull requests hoje não, eu só quero ver issues porque eu acabei meu trabalho e só quero ficar aqui de bobeira. Então eu vou tirar aqui o meu issues. Para eu fazer isso, eu posso só clicar, tem uns 3 pontinhos aqui no topo. Eu clico aqui e daí eu consigo mover, eu consigo selecionar ou desselecionar cada uma das funcionalidades que estão no meu aplicativo. Isso eu posso tirar os pull requests, salvar, e aí eu não vejo mais pull requests no meu aplicativo por aquele tempo. Eu posso sempre voltar e continuar customizando. O que é bem legal, porque o aplicativo do GitHub ele é bem completo, ele é bem parecido com o que a gente tem hoje no navegador, e você também tem a opção de colocar em português. Eu uso ele em inglês porque meu trabalho geralmente é em inglês, mesmo que eu tenha que comunicar com meus colegas de trabalho, mas está disponível também em português. Então, se você não tem hoje ainda o aplicativo, vá lá, baixa para Android ou para Apple, iOS, né? E já vai usando, é grátis. Um outro ponto que é muito legal, principalmente para quem usa muito os audit logs, né, e os logs do GitHub para poder monitorar se está tendo ali algum comportamento abusivo, ou simplesmente para poder gerar, né, estatísticas de uso ali dentro. Como que normalmente nossos usuários usavam os audit logs? Existe uma API do GitHub que você pode bater lá para consumir esses audit logs, então você vai fazer uma chamada de API que vai retornar ali tudo que aconteceu dentro do GitHub num determinado período de tempo. E aí, com isso, você vai alimentar uma ferramenta de processamento de logs, que a gente chama de CIEM, né? O que acontece é que para ter essa base de dados de log de auditoria para ser processados numa ferramenta em tempo real, é uma necessidade de fazer várias chamadas de API e criar um middleware, né? Alguma aplicação ali no meio que vai ficar fazendo essa chamada de API, recebendo o payload, encaminhando ali para a sua ferramenta. Então a gente criou uma funcionalidade que a gente chama de stream de logs, né? Um encaminhamento automático de log. Assim, se você for usuário, por enquanto, né, nesse primeiro beta de Splunk ou do Azure Event Hub, você consegue receber em tempo real os logs do GitHub dentro da sua ferramenta e processar por lá. Então ajuda muito para você não ter que ter o trabalho, primeiro, de criar chamadas de API, ficar processando isso ao longo do tempo, fazendo o que a gente chama de pooling da API do GitHub, e ajuda também para que você receba isso em tempo real e consiga, inclusive, pensar em alertas ali, por exemplo, um usuário específico que não é um usuário de integração, um usuário de máquina que a gente chama, está dando pooling da API do Git, está fazendo clone de todos os repositórios da organização num tempo muito curto. É um comportamento suspeito, então vamos bloquear esse cara e ver o que está acontecendo, né? Então dá para fazer esse tipo de automação que é super interessante. E agora você tem isso em tempo real para os clientes enterprise. Legal. Então, as notícias do GitHub que a gente tinha hoje é isso aí mesmo. Fica de olho também no nosso blog, se você tiver interesse em saber mais o que está chegando aí. O blog do GitHub é github.com/blog, se não me engano, e tem muita novidade chegando aí. Mas por agora, a gente está se preparando aqui para trazer as palestrantes de hoje. Mas se você quiser ser palestrante com a gente no próximo evento, a gente adoraria ter sua presença aqui. Qualquer tópico que seja relevante para a comunidade dev do Brasil é sempre bem-vindo. Então, se você tiver interesse, manda para a gente sua proposta de palestra ou de workshop, alguma coisa que você queira ensinar para a gente adora. E manda aí, github.co/CFP. CFP porque significa em inglês Call for Papers. Mas também você pode escanear esse gráfico que tem na sua tela e mandar para a gente aí a sua proposta entre 20 e 30 minutos de palestra. A gente agradece demais e vem participar com a gente. Agora, sem mais delongas, eu gostaria de chamar a nossa primeira palestrante, que eu sei que vocês estão super ansiosos para escutar mais sobre o que ela tem para compartilhar com a gente. E eu vou chamar a Patty Coates para se unir aqui comigo ao Pedro. E lembrando que eu e o Pedro estamos de olho no chat da Twitch. Então, se você quiser interagir, mandar alguma pergunta, contribuir de alguma maneira, coloca lá seu recadinho que a gente vai passando para a Patty e para as outras
palestrantes do dia de hoje. Com você, Paty. Oi, gente. Boa noite. Tá bonitinho. Tá. Boa noite, gente. Sou eu, a Paty Coates, que vocês não conhecem. Não, imagina. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que é DevRel. Algumas das pessoas no chat, eu sei que já ouviram essa palestra umas 10 vezes, mas ela muda toda vez. Então, se preparem para isso. Viram que as cores já mudou. Tá, primeiramente, quem sou eu? Eu sou a Paty Codes, porque é Monique na Twitch, virou meu nome. Eu trabalho como engenheira de relacionamento com pessoas desenvolvedoras na New Relic, então, DevRel. Eu sou brasileira, mas eu moro nos Estados Unidos, por enquanto. Eu sou streamer na Twitch, então eu tô lendo o chat, porque a Twitch é parte da minha vida. Eu tenho que atualizar esse slide porque diz que eu sou mãe de gatos. Não, agora eu sou mãe de apenas um gato. Outro gato foi embora. E eu sou apaixonada pela minha comunidade, que é essa galera linda, maravilhosa, que sempre aparece no chat para falar comigo. E hoje eu vou falar sobre o que é DevRel. A agenda de hoje. O que é DevRel? Como que eu descobri essa carreira? O que uma pessoa de DevRel faz na prática? O que você pode fazer na prática? Essa daí é a pergunta. DevRel ou DevRel? Os dois? Fica aí a dica. Se você gostar, se interessar por DevRel, eu vou dar uma diquinha de como começar na área. Então, bora lá. Primeiramente, o que é DevRel? DevRel é a abreviação de Developer Relations, que é do inglês relacionamento com pessoas desenvolvedoras. É uma área que foca em cultivar relacionamento entre empresas e a comunidade dev. A maneira como a gente faz isso varia, depende do objetivo da empresa e do cargo, mas eu sempre uso uma frase da Merit Agnew, que ela fala que DevRel é uma ponte entre a comunidade dev e a empresa. Para de fazer o Richard. Experiência, ela tem experiência? Eu tenho nos dois, no real também. Tá, agora, é difícil falar, tecnicamente, se você falar eu sou DevRel, tá errado, porque DevRel é a área, DevRel é o guarda-chuva, que nem eu vou falar eu sou tecnologia. Mas como tem uma lista gigantesca de títulos debaixo do DevRel, é normal a pessoa falar, Paty DevRel. Por quê? Community Manager, Developer Experience, Developer Advocate, escritor técnico, evangelista. Essa lista, mais eu sou Developer Engineer, tem muito nome e não é, por exemplo, igual front-end. Se a pessoa fala, a LevChic é front-end, a gente sabe que ela mexe com HTML, CSS, com JavaScript e que ela faz o front-end de aplicações. Agora, se eu ver uma pessoa de DevRel e falar para você, eu sou um evangelista técnico, o que essa pessoa faz pode variar muito, porque a gente não tem especificações para essa área. Então, somos todas pessoas do DevRel. Tá. Você vai ouvir bastante pessoas falando, DevRel é uma área nova, DevRel é novidade. Mas não é. Na verdade, se você for estudar sobre DevRel, a Apple, por exemplo, criou o seu primeiro time de DevRel nos anos 90. O nome Developer Relations não era usado naquela época, mas o trabalho era o mesmo. Essa aqui foi uma pesquisa feita ano passado. Então, se você vê as pessoas que trabalham na área, tem uma porcentagem de 5% falando que trabalham na área há mais de 15 anos, certo? Então, não é uma área nova. Só era uma área pouco conhecida. E como não tem um nome fixo, como não tem uma especificação, então fica meio dispersa. Mas DevRel não é novidade. Tá. Outros gráficos da mesma pesquisa. O que uma pessoa de DevRel faz, assim, na teoria? Tem várias coisas e, de novo, vai depender muito do objetivo da empresa para qual você está trabalhando no seu time. Uma das maiores coisas é conscientização e adoção. Eu como DevRel, por exemplo, na New Relic, que é onde eu trabalho, o meu time tem como principal objetivo fazer com que as pessoas saibam que a New Relic exista. Eu não tenho que vender nada, eu não tenho nem que explicar o produto.
As pessoas, por exemplo, as pessoas do chat que me conhecem, elas não sabiam que era New Relic um ano atrás. Hoje, elas sabem. Por quê? Por causa de mim. Porque elas me acompanham e elas têm noção do que a New Relic faz. Então, esse é um dos objetivos, uma das funções do time DevRel. Chico, eu vou fazer essa palestra, Chico, você que me aguente. O segundo maior pedaço dessa pizza é educação e apoio de pessoas desenvolvedoras. Isso pode ser tanto quanto educar sobre como usar um produto. Inclusive, eu acho que é sobre isso a palestra da Pri hoje. Ela vai ensinar vocês a usar o GitHub Actions. Mas pode ser educação no geral. Por exemplo, eu fiz muita live só ensinando as pessoas a programarem coisas básicas. Por quê? Porque geralmente uma empresa que tem time de DevRel, ele se preocupa com a comunidade no nível geral. Então, assim, se eu estou ensinando pessoas a programarem, a pessoa que eu estou ensinando a programar provavelmente não vai usar o produto hoje e amanhã. Mas daqui a uns anos, quando ela for uma pessoa mais senior, ela vê, olha só, eu tenho esse problema, eu lembro que aquela pessoa que eu conheci no começo, o produto dela resolve esse problema, ela vai lembrar de você. Então, é muito baseado em relações. Engagement, Drive Engagement, que é aquela coisa das mídias sociais, que é trazer pessoas. Por exemplo, eu trouxe engajamento para essa live aí, porque o pessoal do chat eu trouxe metade. Então, aí DevRel em ação. Outra parte é pegar feedback. E é legal ter uma pessoa de DevRel para pegar feedback, por quê? Se você mandou uma pesquisa, tá? Você usou um produto, eu te mando um formulário para você me dar feedback. Você vai dar feedback, tipo, mostra em gracinha. Tá, gostei. Por quê? Porque assim. Agora, se uma pessoa que também é uma pessoa desenvolvedora, se eu chego aí no JP e falo, JP, você usou o produto, o que você achou? Tá, por quê? Se teve problema, onde está o problema? É uma conversa mais pessoal, uma conversa que a pessoa desenvolvedora, quando ela conversa com a pessoa desenvolvedora, o feedback é mais completo, é um feedback mais útil. Esse daqui tá errado, porque tá 1% e o tamanho tá maior do que os outros, que é sales, que é vendas. Isso daqui não é... o povo de DevRel briga muito contra isso, porque a gente não vende. DevRel não é sales. Vai ter empresa que não sabe o que é DevRel direito e que vai fazer você vender, talvez, mas não é DevRel. E, como vocês podem ver, global, tá se expandindo para o Brasil. Claro que a maior parte está na América do Norte, mas DevRel é uma coisa mundial. E claro que essa pesquisa foi feita em inglês, então a grande maioria das pessoas que participaram da pesquisa são pessoas de países que falam inglês. Mas é só para vocês terem uma noção dos dados sobre DevRel. Tá. Agora, o que uma pessoa de DevRel faz na prática? É uma grande pergunta. Vocês, casar de vocês. Eu particularmente separo o DevRel em 3 pilares principais. Que é a criação de conteúdo. Isso pode ser na forma de palestra, que eu estou palestrando agora. Pode ser na forma de vídeo de YouTube. Pode ser até na forma de Twitter. Se você fazer uma thread maneirinha, vocês sabem, muitos de vocês sabem, que a minha forma favorita é fazer live na Twitch, no meu canal, hoje nesse canal, no canal da New Relic. Então, isso é uma parte importante do DevRel. A segunda parte é o relacionamento com a comunidade, certo? Mesmo que você não crie conteúdo, mesmo que você só crie conteúdo, você é uma pessoa que é uma escritora técnica, você só tem que escrever artigo, é o que você faz. Mas ainda é legal você ouvir a comunidade, você ter aquele relacionamento com a comunidade. Porque a gente tá aqui pela comunidade. Tem uma frase, a Andy Jones falou, que basicamente a empresa me patrocina para me servir a comunidade que é quem manda. A empresa só paga. E a última parte codamos. A gente não coda tanto quanto uma pessoa programadora que é software engineer que coda o dia inteiro. Não, porque não dá. Tanto que a gente fica um pouco para trás das novidades. Aguinha. Então, mas a gente tem que codar, porque essa parte é diferencial de uma pessoa. Se a gente fala que DevRel é marketing, não é. Por que não é? Porque a gente é dev. A gente sabe como é difícil lidar com certas coisas. Né? A gente tem aquela coisa de a gente compartilha a dor da pessoa desenvolvedora, porque a gente já teve naquela dor. Então, isso no geral, tá? São os 3 pilares principais. Tem partes, dependendo do que você faz no seu cargo, você pode fazer mais a parte de criação de conteúdo, se você é uma pessoa que é escritora técnica.
Se você é um community manager, você vai lidar mais com a comunidade. Se você trabalha com um produto, você vai trabalhar mais com código. Mas, geralmente, tudo o cargo de DevRel envolve um pouquinho nessas 3 áreas, mesmo que as porcentagens variem. Tá, agora minha vida. A minha vida, como que eu descobri DevRel, como que eu entrei aqui. Acho legal falar para você ter uma noção da minha vida, como eu cheguei aqui. Certo? Então, eu comecei a aprender a codar em 2018. Comecei com os tutoriais da internet basiquinhos. E não muito tarde, uns 6 meses depois, eu comecei a escrever. No começo, meus blogs eram 5 linhas. Hoje eu aprendi essa tag. Só porque eu queria mesmo anotar o que eu estava aprendendo e compartilhar o conteúdo, mas era mais para meus arquivos mesmo. E uns meses depois eu comecei a participar das comunidades no Twitter. O Twitter tem uma comunidade de dev muito legal, tem muitas pessoas legais, se você achar as pessoas certas. Eu fiz várias amizades lá. Inclusive, achei meu primeiro emprego de front-end por causa dessas amizades. Ano passado eu comecei a fazer live na Twitch, certo? Que é a minha coisa principal. E faz um ano que eu descobri DevRel. E foi uma coisa muito aleatória, porque me falaram, eu estava entrevistando com uma pessoa, eu estava procurando emprego, e a pessoa falou, você tem interesse em DevRel? Eu não sabia o que era, fui pesquisar. Aí quando eu descobri o que era, eu falei, olha, eu nunca pensei nisso, mas eu tenho. Eu comecei a estudar mais e mais e mais sobre DevRel. E eu percebi que estava apaixonada por DevRel. Então eu fui pesquisar mais e em dezembro eu arrumei um emprego atual. Mas que amigas. Onde eu tô agora? Então o que eu faço? Eu, como DevRel Engineer da New Relic, no meu dia a dia. Eu faço live de código na Twitch. Eu escrevo blog posts. Eu sou co-host de um podcast. Então toda semana eu gravo um episódio. Eu cuido das comunidades online. Eu tô ativa nas mídias sociais. Faço live, sim, Chico. Então, agora a gente vai voltar em conferências a primeira semana que vem, agora que a pandemia tá apaziguando, não sabemos. Agora, pausa dramática para falar para vocês sobre a importância do Docker. Não, mentira. A importância da Twitch na minha vida. E assim, geralmente DevRel, quando você cria conteúdo, você vai ter uma plataforma que você tem mais afinidade. Mesmo que no seu trabalho você tenha que fazer um pouquinho de tudo, você vai acabar criando conteúdo fora do tempo do trabalho. E no meu caso, a Twitch é tudo na minha vida, porque eu entrei na época da Twitch, fiz amizades, mudei minha vida por causa da Twitch. Então, Twitch me patrocina. Então, geralmente eu falo isso porque geralmente eu passo essa palestra fora da Twitch. Vocês estão na Twitch, não vocês sabem a estrutura. Mas essa é a estrutura. Eu não vou passar o vidinho hoje, que geralmente eu passo, mas eu gosto de mostrar esse print, porque foi antes de arrumar o emprego do DevRel. Eu tava com um emprego ruim, eu tava sofrendo. A comunidade linda, maravilhosa, estava me animando, me dando beats, me incentivando. E isso daí que é importante. Isso que faz DevRel ser uma coisa tão impactante. É a comunidade, esse relacionamento que você faz. Tem youtuber aí famoso, tem uns youtubers super famosos, que tem, tipo, 100 mil seguidores. E é legal. Só que eu falo que muitas vezes eles têm audiência, não tem comunidade, certo? E comunidade é diferente de audiência. A comunidade é uma galera que tá lá para você. É uma galera que nem eu postei e falei, gente, vem cá, vamos no GitHub, no sentido do GitHub, apareça, por favor, para mim falar sozinha. Eles aparecem. Então, eu conheço essas pessoas, as pessoas me conhecem, e esse é o poder da comunidade, certo? Que o DevRel pode abrir para vocês. Agora é meu dia a dia. Uma pergunta, como que é o dia a dia da pessoa do DevRel? Gente, não tem resposta para isso, não. Cada dia é diferente. Eu peguei um dia, mais ou menos, certo? Eu começo às 9, planejo meu dia, pego minha agendinha, tá. Eu vejo meu calendário, o que tem para fazer hoje de marcado. Eu vejo o que eu fiz ontem, que falta fazer. Eu escrevo, faço uma listinha, uma to-do list, do que eu tenho que fazer no dia. Nas quintas-feiras, isso foi numa quinta-feira, eu abro minha live na Twitch, que geralmente dura 2 horas. Falo com essa galera do chat. É na quinta-feira, Chico. É na quinta-feira.
Aí tem a daily do meu time, né? O stand-up. Meu time é totalmente remoto. Então, é meio-dia daily para algumas pessoas que trabalham do outro lado do país. É às 9 da manhã. Mas a nossa daily é bem no meio-dia para mim. Acaba dele, eu vou almoçar. Eu falo que tiro uma hora de almoço, mas é mentira, porque eu almoço em 10 minutos e volto a trabalhar. Escreva um artigo, tá, gente? Escrever artigo é uma coisa que você fala, vou escrever um artigo. Mas demora tanto tempo para escrever um artigo, por exemplo, parar para pensar. Eu gosto, na teoria, de parar para ver, eu peguei aquela lista que eu fiz no começo do dia, tá, fiz isso, fiz. E o que eu não consegui fazer no dia de hoje, eu vou jogar no dia de amanhã. E eu tento deslogar às 5. Por quê? Quando você cria conteúdo, principalmente quando é uma coisa que você fazia antes como hobby, é muito fácil para você trabalhar demais, sem perceber, certo? Eu tô escrevendo esse post, tá bom. Só mais um pouquinho. Aí você vê 8 da noite. E o burnout é muito real e é muito comum com pessoas de dev real. Eu sei que em todas as áreas mas com dev real é demais. Então, para mim é importante cuidar do meu tempo. Mesmo que às vezes eu passo. O que é dev real para... Tá, agora você está assistindo essa palestra, está se perguntando, será que dev real é para mim? Então tem algumas perguntas que eu recomendo você fazer. A primeira pergunta é, você é uma pessoa dev? Isso não é um requerimento em todas as áreas, mas é legal você saber. Eu não sou, eu sou uma dev júnior. Minhas skills, minhas habilidades técnicas são bem baixas. Mas se alguém falar para mim assim, nossa, não faz deploy na sexta, eu entendo o meme. Você gosta de aprender coisas novas? Porque assim, dev real tem que aprender sempre. Esse mês você fala, Paty, você tem que escrever um artigo e fazer uma live sobre logs. Mas eu não sei o que é log. Se vira, vai lá aprender o que é log. Então vamos lá aprender o que é log. Você tem que gostar de compartilhar seu conhecimento. Aprender em público, de uma forma. Você tem que realmente gostar de pessoas. Eu falo assim nesse termo, nesse jeito, porque eu sou introvertida, eu não gosto de pessoas, mas eu gosto de pessoas. Certo? A Twitch não aprendeu assim. Não aprendeu. Então você tem que gostar de compartilhar, certo? E não é nem compartilhar o que você sabe, é compartilhar o que você está aprendendo. Você não pode ter medo de dar cara a tapa, porque às vezes você vai ter que vir aqui do cara a tapa. Então, se você respondeu assim essas perguntas, olha aí, como que a gente começa? Isso serve para você que quer entrar em dev real, talvez, mas também serve para pessoas que só querem ajudar a comunidade, certo? A primeira dica que eu recomendo é descobrir qual que é o seu tipo de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Tem várias plataformas, certo? Como eu comentei antes, a Twitch é a minha plataforma principal. É assim, se me falarem, Patrícia, você só pode criar conteúdo em uma plataforma. Eu ia escolher a Twitch, certo? Para algumas pessoas pode ser YouTube, pode ser escrever blogging. Então, descobre o lugar que você mais gosta. E isso vai para a segunda dica, que começa a escrever. Se você não sabe, eu recomendo escrever, porque para você escrever, você se expõe menos, certo? Você não tem que expor sua cara, não tem que expor o seu nome. Então, você tem uma barreira mais baixa, certo? Você pode ir lá e os artigos são para sempre, mas eles são mutáveis. Se você escrever alguma coisa errada, você pode ir lá e mudar depois. Você não pode fazer isso com o vídeo do YouTube. É mais difícil se você mudar alguma coisa e voltar no vídeo do YouTube. Então, escrever... E você não tem que escrever coisa técnica, tá? Você não tem que começar com tutoriais técnicos. Eu sempre falo para as pessoas começarem a escrever com post, como eu entrei em deck. Qual foi a sua jornada para chegar onde você está? Começa do básico mesmo. E a terceira dica é encontre suas comunidades. Encontre pessoas. Nem todo mundo em programação tem uma galera. Eu achei na Twitch, minha galera. E isso fez muita diferença na minha vida. Isso ajuda bastante. Porque você tem uma comunidade, você tem pessoas para te apoiar, pessoas que você apoia. Você sabe mais o que está acontecendo, você está por dentro das tretas. E você consegue entender mais, ver o que está acontecendo. Então, é importante ser comunidade. Você pode viver na vida sem comunidade, mas se você tiver uma galera, um lugar onde você se sente confortável. E assim, não entre na comunidade pensando, o que eu posso tirar dessa comunidade. Quando você entra numa comunidade que você quer pertencer, você tem que pensar, o que eu posso agregar a essa comunidade? É uma via dupla, você tem que dar e receber.
pra ser Dev Hell. Tem, Chico, tem que estar aprendendo as tretas. Entender os memes. Meu Deus, eu amo esse chat. Acabou a água, chat. E é isso, gente. Me segue. Se você não me segue ainda, me segue. Eu estou em todas as redes do universo com o Pat Codes. Mas se você for me seguir em um lugar, segue na Twitch. Se for seguir em 2 lugares, segue na Twitch e no Twitter. E é isso. E sim, respondendo a pergunta do Chico, as tretas do Twitter são muito importantes. Você tem que estar por dentro, entendeu? Você não consegue ser uma pessoa Dev Hell brasileira sem saber as tretas. Muito obrigada. Gente, meu sonho é ter ser cativante assim quando eu falo. Obrigada. Ter esse dinamismo de câmera que a Paty tem. Maravilha. Eu sou mais chato do que. É um ano de experiência isso aqui. Paty, muito obrigada por participar. Eu acho que o Pedro tá meio congelante. Pedro, desculpa, você estava congelado, mas agora voltou. Volta, Pedro. Voltei, descongelei. Foi só eu falar que eu era muito frio que congelou minha imagem. Paty, muito bom. Acho que a galera. O chat mostra, né, o tanto que a galera curtiu. Convida todo mundo, né, para poder participar do Zoom depois com a gente, que eu acho que vai ser uma oportunidade muito massa da sua comunidade, tirar dúvidas com você diretamente. Pode flodar o Zoom mesmo, a gente tem uma capacidade altíssima, aguenta muita gente, vai ter tempo de todo mundo fazer pergunta, vamos lá depois. E agora, mais importante ainda, a gente vai, se vocês quiserem conhecer um projeto social muito, muito massa, a gente vai falar com a Luana agora. A Luana, ela cuida do IOS, o IOS é o Instituto da Oportunidade Social. E ela vai falar um pouquinho para vocês do trabalho que eles fazem. Se vocês conhecerem alguém para indicar, para participar lá também, se vocês quiserem ajudar e se vocês tiverem interesse em trabalhar com voluntariado, igual a gente aqui do GitHub a gente faz com vocês, né, Luana? Tem muita oportunidade. Exatamente. Pra cá, né? Passo a palavra para Luana, agora para cá. Fique à vontade, a sala é sua. Obrigado por ter topado o convite e boa apresentação. Obrigada, gente. Obrigada, Pedro. Vamos lá. Com certeza o meu carisma não vai ser tão intenso e legal quanto o da Paty, mas eu espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho do iOS. Bom, eu sou a Luana, eu estou falando aqui de São Paulo e eu trabalho no Instituto da Oportunidade Social. Eu sou da área de Relações Institucionais e eu vou apresentar aqui um pouquinho do trabalho do iOS, vou contar um pouco de como a gente une impacto social e tecnologia e também vou trazer um pouquinho dos desafios que é conseguir gerar esse impacto pensando no Brasil. E vocês vão entender um pouco com a apresentação. Vamos lá. Vou começar contando sobre o trabalho do iOS. O iOS é uma organização social que já existe há mais de 20 anos. A gente nasceu aqui em São Paulo, a sede fica aqui em São Paulo, mas a gente está espalhado por todas as regiões da cidade, na região metropolitana, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Joinville e em Porto Alegre. Bom, qual que é o objetivo da gente como organização social, né? Apoiar jovens em situação de vulnerabilidade e pessoas com deficiência a acessar com mais facilidade o mercado de trabalho. E o meio que a gente entende, a melhor forma de conseguir alcançar isso é via educação. Então, a gente promove cursos e capacitações para esse público, principalmente nas áreas de administração e tecnologia, e apoia os jovens, as pessoas que a gente atende, os nossos alunos, né? Pessoas jovens e pessoas com deficiência, a acessar o mercado de trabalho. E qual é o perfil exato do nosso público para vocês já terem em mente se vocês têm interesse ou conhecem alguém que queira estudar no iOS? Bom, a gente atende jovens entre 15 e 29 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos, sem limite de idade, e todo mundo precisa estar cursando ou ter terminado o ensino médio, pensando muito na possibilidade de entrar no mercado de trabalho, né, de conseguir acessar uma vaga.
E para vocês entenderem também por que a maior parte dos nossos alunos são jovens, o nosso público principal também, eu vou contar um pouco do cenário, e aqui do Brasil, principalmente, do quão complexo é a juventude brasileira, como essa realidade para a juventude brasileira de conseguir acessar o mercado de trabalho. Bom, a situação da pandemia, que começou em 2020, piorou um pouquinho esse cenário, mas entendam que antes da pandemia já era bem complexo pensar em empregabilidade para jovens. E agora, essa informação aí que está na tela, que é uma das mais recentes, na verdade, né, do final do ano passado, onde 70% de 14 milhões de desempregados eram jovens entre 14 e 29 anos de idade. Então, é até um pouco estranho pensar que jovens de 14 a 18 anos são considerados desempregados. E, na verdade, quem está buscando emprego e não consegue se encaixa nessa categoria de desempregado. E no Brasil, eu não sei se todos vocês sabem, mas muitos jovens aqui têm a necessidade de trabalhar para conseguir o próprio sustento ou apoiar o sustento da família, o que é bem complexo se a gente for pensar na educação, né? Esses jovens aí, principalmente entre 14 e 18 anos, deveriam estar cursando o ensino básico, né? Fundamental e médio. Então, é essa situação, né? Então, se não houver um apoio para essa galera, a chance de os jovens começarem a trabalhar na informalidade, terem mais dificuldade de acessar empregos melhores, é muito grande. E aí a gente vai olhar para um outro lado, que é a quantidade de vagas na área de tecnologia que vem surgindo no Brasil. Então, a gente levou muito em consideração essa pesquisa aí, que ela foi desenvolvida em 2018, mapeando as vagas que teriam potenciais de serem abertas entre 2019 e 2024. E desculpa se eu fico mexendo muito, tá, gente? Que eu sou um pouco inquieta. Mas esse mapeamento, essa pesquisa, né, apresentou que, em média, de 2019 a 2024, 70 mil vagas por ano seriam abertas na área de tecnologia. E eu tenho dados mais recentes, conversei com o presidente da Brascom algumas semanas atrás, e ele falou que essa previsão foi até abaixo do que vem se mostrando. Então, durante a pandemia, ficou próximo das 70 mil vagas abertas, e 2020 vai aumentar, e até 2021 vai aumentar, e até 2024 isso provavelmente vai aumentar ainda mais. Então, por que não juntar essas duas pontas, né? Jovens que querem trabalhar, precisam trabalhar, e a área de tecnologia. E aí, quando eu estava montando esse material, aqui no iOS, são informações que a gente fala o tempo todo, mas eu fiquei pensando, será que é fácil para as pessoas entenderem que não é fácil conseguir juntar essas duas pontas? E por que será que não é tão fácil, né? Então, eu resolvi mostrar um pouquinho de qual é a situação da tecnologia, olhando para o cenário Brasil, e aqui eu estou falando de uma visão que não é de uma pessoa de tecnologia, mas sim de uma pessoa que é da área de ciências sociais e que gosta muito de dados, e que é muito importante a gente olhar para isso também, para a gente conseguir levar a tecnologia para mais pessoas. Mas por que eu estou falando isso? Bom, deixa eu passar os slides aqui. Existe um cenário bem desafiante aí, desafiador, que é conseguir levar a tecnologia para as pessoas, para elas, pelo menos, saberem o que é o mundo da tecnologia, o que a gente chama aqui de educação tecnológica, que é o básico, que é você saber como mexer no computador, saber como mexer no celular, talvez, e quando a gente começa a olhar esses dados, a gente entende a complexidade. Então, 21,7% da população com idade acima de 10 anos não acessa a internet no Brasil. O que é bem chocante, né? Porque agora, durante a pandemia, isso virou quase uma necessidade básica para muitos de nós, eu acredito. E o acesso à internet ficou, na verdade, ainda mais intenso. Então, o que essas pessoas estavam fazendo? Ou o que elas fizeram durante a pandemia? Como que é a relação dessas pessoas com tecnologia?
E outra informação importante é 46,2% da população brasileira acessa a internet pelo computador. E isso é super importante de se pensar quando a gente está falando em estudar programação, porque é possível estudar programação por um celular, aprender a programar por um celular, mas é muito difícil e, claro, é mais difícil ainda quando essa pessoa não tem familiaridade com um computador, então não sabe como mexer no computador e por mais pode parecer estranho isso acontece. E a gente, no iOS, antes da pandemia, né, e agora aos pouquinhos a gente está voltando a esse contato presencial, a gente tinha muitos alunos novinhos, né, entre 14 e 15 anos, que chegavam no iOS e nunca tinham mexido num computador. Então, é bem importante a gente pensar nesse acesso à tecnologia. Eu não sei se eu posso falar de tecnologia básica, mas para a gente pensar em como a gente pode levar a área de tecnologia, né, como uma área possível para as pessoas estudarem a mais pessoas, né? Como que a gente resolve essa questão? Bom, e aí, outra informação importante, eu li ela hoje, na verdade, e eu não sei se eu fiquei chocada ou se, na verdade, isso era um pouco previsível, né? Que é o número, na verdade, é a renda per capita das famílias, dos domicílios, que usam internet, e aí a gente não precisa nem pensar em computador, pode ser celular, que tem acesso à internet, na verdade, pelo celular, versus a renda per capita das famílias, a renda média, tá, gente? Tem grandes alterações aí, né? Grandes altos e baixos. Mas a média da renda per capita das famílias que não utilizam a internet. Então, é o dobro, é quase o dobro das pessoas que usam a internet, que têm acesso à internet, do que as pessoas que não têm. Então, não tenho grandes respostas aqui para a gente solucionar esse problema. Aqui no Instituto, a gente lida com isso constantemente. Claro, a gente busca soluções e soluções diversas, porque esse problema requer soluções diversas, mas isso é importante para vocês entenderem, né? Eu acho que, às vezes, dependendo da situação de cada um que está aí ouvindo, essa pode ser uma realidade muito distante. E aqui no iOS a gente entende muito bem disso, porque a gente conversa com os alunos e, por exemplo, uma das soluções durante a pandemia foi conseguir doações de chip de celular para os alunos continuarem estudando, mesmo que fosse pelo celular. Então, essa é um pouquinho da dificuldade que a gente tem de levar a tecnologia e levar o impacto social via tecnologia para mais pessoas e para mais longe, mas é importante a gente saber do problema para pensar na solução, né? Então, eu sei que é complexo, mas a gente tem que pensar positivo, pelo menos no momento de pensar na solução. Então, e aqui no iOS a gente faz isso. Esse aqui é um resumo de como a gente trabalha no iOS e como a gente busca solucionar esse problema. Essa é a fórmula de atuação do iOS bem resumida, tá? É muito mais complexa do que isso, mas vamos lá. Como que a gente consegue... Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os números que a gente atingiu no período de existência do iOS, mas basicamente é a junção de capacitação profissional. Então, eu estou falando de conhecimento técnico, e aí seja da área administrativa ou da área de tecnologia, para programar ou para entender lógica de venda, desenvolvimento humano, e quando eu falo de desenvolvimento humano, desde reforço de português e matemática, porque a maior parte dos nossos alunos vem de escola pública e vem com uma dificuldade de conhecimentos de lógica, enfim. Então, isso ajuda muito a eles conseguirem acompanhar os cursos do desenvolvimento de soft skills, e isso faz muita diferença para lá na frente eles conseguirem acessar uma vaga de trabalho, entre muitas outras coisas, né, que fica dentro dessa caixa do desenvolvimento humano. Mas também, né, somando-se a isso, as oportunidades de emprego e faculdade. E por que eu coloquei isso aí? Esse é o nosso objetivo, né? Mas o iOS, depois que os alunos terminam os cursos,
o iOS segue acompanhando os alunos durante 3 anos para apoiar na empregabilidade. Então, a gente tem uma área dedicada só a oportunidades, principalmente voltada para a empregabilidade, e a gente recebe vagas de empresas que já conhecem o iOS, enfim, e busca novas vagas também de outras empresas para conseguir fazer esse match entre a vaga da empresa, o perfil da vaga e os melhores, os perfis que mais se encaixam com a vaga, para todo mundo conseguir ser empregado. E aí, claro, tem um diferencial que é tentar trazer em toda a nossa atuação, pensar em inovação, e vocês que são de tecnologia, acredito que vocês entendam a importância de olhar para tudo que é feito e tentar achar uma outra alternativa, e tentar achar uma nova solução, e tentar pensar de uma forma diferente todo dia. E a gente faz isso não só porque isso é importante, claro que isso é muito importante para o nosso trabalho, mas os nossos alunos nos cobram. E a gente conseguir atingir nosso objetivo como organização social e fomentar o impacto social junto à tecnologia é super importante. E contando um pouco mais dos números que o iOS já alcançou nesse período, já foram mais de 40 mil alunos formados. A gente bateu esse número agora no primeiro semestre. Em média, a gente tem matriculados 3 mil alunos por ano, e um número bem importante é o impacto na renda das famílias. Então, quando a gente matricula um aluno, quando pessoas interessadas no iOS chegam até a gente pega essas informações, porque inclusive é um critério de desempate. A gente atende as pessoas que têm menor acesso à renda, enfim, estão numa situação de vulnerabilidade maior. Aí depois que o aluno se forma, vai para o mercado de trabalho, a gente continua o acompanhamento, e aí a gente faz esse mapeamento, né? Quanto que a pessoa está recebendo. E o impacto na renda é quase de 50%, no aumento na renda da família. Então, isso é bem importante. A gente está falando de consumo também, de acesso ao consumo, mas principalmente a gente está falando de outros impactos, como acesso à educação, acesso a uma faculdade, girar a economia local, enfim, é uma diferença muito grande para a realidade dos nossos alunos. E esses são os cursos que a gente tem hoje no iOS. Como eu comentei, as nossas frentes são principalmente nas áreas de administração e tecnologia. Então, a gente vem buscando aumentar os cursos de tecnologia. Esses são os cursos que a gente tem rodando agora, mas a gente tem outros cursos que não estão acontecendo esse ano, e para o próximo ano, muito provavelmente, vão começar. Os nossos cursos são semestrais, então a maioria deles, né, abre inscrição no começo do ano e no meio do ano. Então, se vocês quiserem indicar para alguém que tem curiosidade, que tem interesse, procure a gente nas redes sociais como iOS Oficial, e a gente divulga os períodos de inscrições sempre lá. É bem importante ficar atento. E também vocês podem saber exatamente aonde que a gente está localizado. E eu achei importante também compartilhar aqui com vocês qual é a realidade dos nossos alunos e dos alunos que já saíram aqui do iOS, e como que eles alcançaram, talvez, a área de tecnologia, ou alcançaram empresas importantes, enfim, que vocês talvez tenham interesse de acessar, ou que chame atenção até para as pessoas entenderem qual que é o impacto que a gente gera. Bom, eu vou compartilhar aqui bem rapidamente, porque muito melhor do que eu são os nossos próprios ex-alunos falando, e aí depois eu vou deixar aqui uma dica de onde vocês conseguem ouvir isso. Mas aqui no iOS, a gente, como eu comentei, a gente acompanha os nossos ex-alunos durante 3 anos, e a gente acompanha, na verdade, as histórias dos nossos ex-alunos. A gente fala que aqui eles viram quase celebridades para a gente, porque é super importante a gente manter esse contato com eles e saber onde eles estão, enfim, até inclusive para eles voltarem no iOS depois e conversarem com os nossos atuais alunos. É super interessante essa troca. Mas hoje a gente tem ex-alunos trabalhando na Microsoft, na TOTUS, que é uma empresa bem grande de referência aqui do Brasil, e a TOTUS, inclusive,
é a nossa principal mantenedora. A gente nasceu de uma ação de voluntariado da TOTOS, e outras empresas bem importantes. Então, como o UOL, enfim, a gente vê isso na realidade dos nossos alunos, por exemplo, com ex-alunos que começaram a se interessar pela área de tecnologia, e aí eu já vou deixar um spoiler do próximo slide, eu espero que vocês possam ir ouvir depois lá. A gente tem uma história super legal de um ex-aluno nosso que gostava de tecnologia e ele, enfim, era aquela pessoa do bairro que consertava o computador de todo mundo. E aí ele conheceu o iOS, foi fazer o nosso curso e, enfim, ele foi fazer faculdade e aí hoje ele lidera outras pessoas na área de tecnologia e, inclusive, ele contratou alguns ex-alunos do iOS. Então, isso é super importante para a gente, para ver que, às vezes, até sai da nossa vista o impacto que a gente pode gerar, mas a gente está falando de um público que tem dificuldade de acessar faculdade, dificuldade de acessar outros cursos pagos, e é por isso que é tão importante a gente olhar para essa juventude e pensar que a tecnologia deve chegar a essas pessoas também. Bom, a dica que eu vou deixar aqui para terminar a apresentação é de vocês ouvirem o podcast que a gente tem aqui no iOS, chama Acontece no iOS. É um podcast que a gente faz para trazer empresas parceiras e principalmente para falar sobre assuntos que são comuns aqui dentro. E a gente sempre gosta de trazer a visão de uma empresa ou, enfim, de algum parceiro e de algum ex-aluno. E aqui a gente contou um pouco sobre o apagão de mão de obra na área de TI, que é uma realidade bem importante aqui no Brasil, e conversou com esses dois lados aí. E, enfim, nós não somos profissionais do podcast, mas a gente gosta bastante. E a entrevista com os ex-alunos, que são o Richard, o Matheus e o Yuri, ficou muito boa. Então, espero que vocês ouçam. Está nas plataformas, vocês podem acessar no Spotify, Deezer, Amazon, e nos próximos dias está no nosso canal do YouTube também, que a gente coloca lá, que é iOS Oficial. E é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma. E é isso. Pronto. Sai do mudo. Obrigado, Deus. Tecnologia é muito complicado. Luana, obrigado pelo tempo. Foi sensacional. Acho que mais do que nunca convidar todo mundo para poder acessar o site do iOS, ver as iniciativas de vocês. É um trabalho que transforma a vida de muita gente, é um trabalho feito por profissionais, assim, e impacta a vida de pessoas no Brasil inteiro. Então, quem tiver oportunidade para chegar lá, para conferir o que vocês fazem e escutar o podcast de vocês, espero que em breve tenha conteúdo do GitHub lá. A gente vai continuar trabalhando junto com o iOS para poder fazer essa parceria ser cada vez mais frutífera ao longo prazo também. Obrigado, Luana, mais uma vez pelo seu tempo. Daqui a pouquinho o pessoal também vai poder entrar no Zoom para poder te fazer mais perguntas. Obrigada, gente. Gente, vocês estão vendo que o Pedro está usando um blazer? Não é tão oficial isso, acho que nunca foi tão oficial. Eu tô no calor de 34 graus, com o ar extremamente seco, 17% de umidade no ar aqui em Minas. Eu estou suando horrores por debaixo desse terno, mas foi necessário para poder entrevistar a nossa Priscila hoje. Para quem não sabe, Priscila é a nossa maravilhosa engenheira de suporte, ou seja, ela é uma líder de equipe, lidera pessoas. Mas mais do que isso, Priscila é escritora. Priscila escreveu um livro e tô lendo o livro, por enquanto. Não coloquei meu Sim, senhora. Não coloquei meu comentário ainda, porque não terminei de lê-lo, mas é um livro sobre actions, não é isso, Pri? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre você, sobre o processo de escrever livros, sobre actions. E eu vou ser o entrevistador.
Muito obrigada, Pedro. Eu já estou me sentindo super ansiosa, com o coração tá batendo muito rápido, a cara está vermelha, natural. É, e A já minha estou também tá, mas assim, é de tô suor e pronta. calor. Tá bom, tô pronta. Manda bala. Eu não sei Então, as eu acho que perguntas. isso é fato. Não mandei perguntas de antemão. Porque um dos pontos disso é que eu também sou procrastinador e não preparei as perguntas de antemão. Mas eu tinha elas na minha cabeça. Vamos lá, Pri. Acho que pra gente começar a entender, né, o motivo da gente estar te entrevistando aqui, compartilha a sua tela depois, coloca aí na sua tela só a capinha do livro para o AJ poder colocar para o pessoal ver. Eu vi que você colocou no chat também, mas compartilha aí para o AJ colocar para todo mundo ver. E na hora que eles chegarem na Amazon para comprar, também ter certeza que eles estão comprando o livro certo. Bom, isso é importante. A Pri foi convidada para escrever um livro sobre GitHub Actions, que é a plataforma de automação de CI e de CD, né, de integração contínua, de entrega contínua do GitHub. Pri, vamos voltar no tempo e conta pra gente um pouquinho como surgiu esse convite, como foi o processo de começar a escrever, qual foi o desafio que você teve quando você começou a escrever isso aí pra gente. Então, a história é a seguinte. Eu acho que se vocês já me ouviram falar sobre a minha carreira em tech antes, vocês sabem que minha carreira em tech é muito não tradicional. Eu sou formada em jornalismo pela PUC Minas, e quando eu mudei para os Estados Unidos, eu tive que alterar um pouco a minha carreira, porque eu não consegui nada relacionado com jornalismo aqui nos Estados Unidos. E, enfim, e muitas das carreiras que eu consegui, inclusive a carreira que eu tenho hoje no GitHub, a primeira oferta, a primeira vez que eu ouvi falar de GitHub foi pelo LinkedIn. Eu sempre tive um perfil muito ativo, muito completo no LinkedIn, e um dia alguém me encontrou, me perguntou se eu queria entrevistar para o GitHub. Eu aceitei, e hoje estou aqui há 5 anos. E de uma maneira muito parecida, alguém me encontrou no LinkedIn de novo e me perguntaram se eu queria escrever um livro. E, a princípio, eu não conhecia a publicadora, né, a agência. É uma agência do Reino Unido, PACT, né, que é o nome. E a pessoa me perguntou se eu tinha interesse. E eu falei, eu sempre tenho interesse em escrever, eu gosto de escrever, sempre gostei, tive interesse sim. Agora, uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. Antes de escrever esse livro, eu não sabia nada de GitHub Actions. Nada. Será que você deveria ter contado isso? Será? Eu sou muito autêntica, né? Tomara que isso sirva de alguma coisa boa para alguém no futuro. Mas, como o Pedro mencionou, eu trabalho na área de suporte. E antes de pegar esse cargo de gerência, eu trabalhava com os tickets mesmo, respondendo perguntas, consertando coisas que tinham quebrado, enfim. E toda vez que chegava um ticket para nós de GitHub Actions, eu passava ele para alguém. Tudo bem que a gente tem um grupo que é dedicado para GitHub Actions, mas se caísse na minha mão, eu falava assim, nem sei o que é isso, não sei o que eu faço com isso. Enfim, e quando veio esse convite para eu escrever o livro, uma das coisas que eu pesquisei bastante foi o que é o processo de escrever um livro, e com muita sorte eu encontrei uma pessoa que trabalha no GitHub hoje, que tinha escrito um livro com essa mesma agência, com a PACT, né? E o que ele me falou foi o que me ajudou a decidir aceitar a proposta. Que ele falou comigo, você não tem que ser uma expert em qualquer tema que você vai escrever o livro. Mas você tem que ter a boa vontade de pesquisar e querer experimentar e testar tudo que você vai colocar no livro. E aí, no final, quando você terminar de escrever o livro, você sentir que está num lugar assim, que as suas informações são boas para quem vai ler, aí sim você vai ser uma expert naquele tema. Não é antes, é depois. Daí eu achei legal e fui atrás. Cara, muito bom. E você acha que essa questão de ter começado no jornalismo, né, foi alguma coisa que te ajudou nesse processo de colocar palavras no papel digital, vamos dizer assim, e te ajudar a começar a escrever? Com certeza. Eu acho que o jornalismo, mesmo que eu não use ele oficialmente numa área profissional hoje, me preparou para a vida, assim, para comunicar bem com as pessoas e conseguir passar a informação que eu quero que a pessoa entenda, como eu quero que ela entenda. Então, também um fator para mim foi um complicador, na verdade, é porque apesar de eu morar aqui nos Estados Unidos já há 10 anos,
trabalhar só em inglês. Meu marido é americano, eu não tenho família aqui que fala português, eu falo português muito pouco aqui. Então, ainda assim, escrever em inglês, para mim, ainda foi um desafio, porque quando você é treinado, né, você é treinado em português primeiro. Sim. Então, apesar do jornalismo ter me ajudado demais a estruturar o texto, a entender o que meu começo, meio e fim seriam e tudo, ainda teve aquele agravante do idioma ser o secundário, né? Mas a minha intenção era manter, mesmo no inglês, manter uma linguagem bem simples, porque eu sei que no primeiro momento o livro vai ser só em inglês. Quem sabe no futuro ele sai em português também. Mas para qualquer pessoa que esteja começando a aprender inglês hoje, ou que já sabe inglês há muito tempo, que seja uma linguagem de fácil acesso, de fácil tradução também. Eu acho que assim, eu tô lendo o livro, então eu trabalho com actions quase todo dia, né? Porque é uma das funções do meu trabalho. E é uma leitura muito legal, está sendo uma leitura muito legal, porque eu estou construindo um raciocínio e um conhecimento que ele eu vejo que ele me conta uma história, assim, sabe? Então, me conta uma história de como mexer, de como construir com isso, sendo que quando eu aprendi, eu fui aprendendo batendo, assim, né? Quando a funcionalidade foi lançada, e foi assim, aí eu consegui dar um passo para trás ali no livro e falar, olha, segura essa onda aí. Primeiro vamos fazer uma coisinha pequena, vamos entender como as coisas funcionam, do que a gente está falando, por que cada coisa é cada coisa, e aí a gente vai crescendo esse corpo de conhecimento ao longo do tempo. Né? Então ele tem sido super legal para poder me ajudar a pegar tudo aquilo que a gente sabe separado, colocar num corpo de conhecimento único e ir avançando com isso. Então tem sido legal nesse ponto. Uma das perguntas que eu queria te fazer era exatamente essa, a questão da linguagem. Assim. Eu acho que você vive inglês muito mais do que a maior parte de todo mundo aqui, mas ainda assim é a sua segunda língua, né? Nunca vai ser tão natural igual a gente falar a língua materna nossa. E eu acho que quando você fala assim é legal até comparar a sua jornada com a da Paty, por exemplo, que escreve em conteúdos técnicos, assim, como cada um veio de um lado. Só pra gente finalizar esse tema de começar a escrever, jornalismo te ajudou, mas você acha que é um requisito ter alguma experiência prévia para poder ser um escritor de livros, ou tem que ter ou é mais na força de vontade mesmo, para poder se dedicar, debruçar em cima de uma escrita e mais do que isso, testar as coisas que você está fazendo e colocando a receita lá? Não, eu acho que sem o jornalismo você consegue escrever um livro com a força de vontade, com certeza. Eu acho que jornalismo me ajudou, sim, eu diria talvez uns 20%, talvez 30%. Mas eu acho que o que me ajudou de verdade foi a experiência que eu tive trabalhando em suporte técnico. E o que a Luana mencionou, que o pessoal do iOS treina e tem cursos para ensinar os alunos a fazer suporte técnico, atendimento ao cliente, né, usando o Zendesk, inclusive, que é o que a gente usa também. Eu acho que é muito importante porque quando você está consertando o problema de algum produto, você está também, às vezes, ensinando a pessoa ou o usuário a usar aquele produto de uma maneira melhor. E quando você escreve um livro, nesse caso que é um livro técnico, você quer também ensinar a pessoa, o leitor ou a leitora, a usar aquelas instruções ali de uma maneira bem sucedida. Então, acho que todos os 4 anos até então que eu tinha feito trabalho com suporte técnico foi o que me ensinou. Tipo, se eu falar sim com um leitor ou uma leitora, eles vão ter mais dificuldade para entender a mensagem, entender o passo a passo, do que se eu falar dessa maneira, por exemplo, colocar uma imagem, colocar um passo a passo. Então, a experiência no trabalho também, a força de vontade de pensar, eu tive dificuldade, eu estou aprendendo assim, para mim isso está funcionando, então quem sabe também funcione para quem é novo, né, na área. Quanto tempo demorou o processo de escrita? Que isso, foi um filho, foram 9 meses. 9 meses certinho. Você fez de propósito, né? Eu queria ter terminado antes, mas não deu tempo. Muita noite sem dormir? Foi porque eu tive que conciliar trabalhando no GitHub, né, de 8 a 5, porque eu não sou a parte, eu não trabalho de 9 a 5, trabalho de 8 a 5. Então eu tive que conciliar segunda a sexta de 8 a 5 no GitHub, e daí à noite eu escrevia, fazia alguma pesquisa, tentava aprender sozinha, e também nos finais de semana eu passei praticamente 9 meses sem cestar nem nada, foi só escrever livro mesmo. Parabéns pro seu marido também, nesse sentido. Atrás de uma grande mulher tem um grande marido também, às vezes. Verdade.
Bom, eu só queria falar antes da gente avançar que, Chico, a gente viu sua mensagem aqui na tela, a gente vai responder ela no Zoom, tá? Então se alguém quiser saber se existem jobs, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, quando todo mundo entrar no Zoom depois aqui. Bom, Pri, vamos falar então sobre actions. Conta pra gente, né? Vamos lá, assim, resumidamente, não sei se você consegue resumir isso em uma frase, um parágrafo. Tem como você resumir pra gente o que é actions, pra que serve, como as pessoas usam, onde vivem? Tem. Eu acho que actions é uma ferramenta para fazer você não ter que se repetir no seu trabalho. Independente do seu trabalho. Se você trabalha na área tecnológica, de qualquer maneira, pode ser que você trabalhe como dev, ou você trabalhe como uma pessoa na área financeira que suporta uma equipe dev, por exemplo, ou numa empresa onde tem devs. Se você está ali repetindo o seu trabalho todos os dias e você usa o GitHub, então o GitHub Actions vai ajudar você a parar de repetir e ficar batendo na mesma tecla, e ele vai bater na tecla para você não ter que ficar se repetindo ali. Então ele facilita a sua vida, e o produto final também, geralmente, tem mais qualidade porque tem menos chance de erro humano. Então é para facilitar mesmo o processo do começo ao fim. É para quem é preguiçoso, resumindo. É para quem é preguiçoso. Dizem que todo bom dev é um ser preguiçoso, então acho que é para todo bom dev, então também, né? No fim das contas. Aí vamos lá, assim, se eu estou começando a trabalhar nesse campo de desenvolvimento de software, não conheço muito de código ainda, dá para brincar com actions? Eu não tenho muita expertise em criar automações, escrever scripts. Eu nunca escrevi um script, por exemplo. Consigo começar a mexer com actions? Eu não sou dev. Não sei se vocês sabem, não sei se eu falo isso o suficiente. Eu não sou dev, não sei desenvolver. Se me colocar numa sala com um script para escrever, eu vou ficar lá o resto da minha vida, porque eu não sei. Eu me defendo devagarzinho, assim, muito pouco num JavaScript aqui, ou num HTML ali, coisa de front-end, ainda me defendo um pouquinho. Mas eu não sou dev. E quando eu comecei a aprender GitHub Actions, eu tive que pensar numa maneira que meu cérebro entenderia o que o GitHub Actions faz, porque se eu tivesse que pensar nesses loops, no if, essas coisas de script mesmo, de escrever código mesmo, eu acho que eu não teria conseguido entender o conceito. Então, o que eu fiz foi procurar mesmo uma action dentro do GitHub Actions que teria mais a ver com pessoas ou com idioma, porque é uma coisa que eu gosto. E eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo. Posso mostrar para você uma coisa que pegou minha atenção, assim, me ajudou a entender actions? Com certeza. Então, quem sabe faz ao vivo, demonstra aqui pra gente. Mais ou menos ao vivo. Isso aqui tá muito sincronizado, gente. Tá muito parecendo que a gente testou antes. Tá não, bem frio, hein? AJ, I am going to share a different screen. Thank you. Então tá, vamos mostrar agora essa outra janela para vocês. Espera aí. Janela. O AJ é a nossa Simone, para quem pegou a referência aí. Show! Thank you, AJ. Gente, manda um amorzinho aí pro AJ no chat, porque ele tá coordenando tudo aqui por trás das telas. Então, se vocês puderem mandar um alô pro AJ, a gente ama o AJ. Ok, então, vamos lá. Esse repositório aqui é o repositório que eu usei no livro. Então, quando vocês comprarem o livro, wink, wink, vocês vão ver essa página aqui, porque eu usei muitos dos workflows, dos fluxos que eu coloquei no livro estão aqui. Como eu estava explicando, e para responder a pergunta do Pedro, eu nunca tinha usado GitHub Actions para fazer nada com relação ao código. Então, eu queria encontrar alguma coisa que fosse fácil para eu usar, e também fácil para as pessoas que não são dev usar, né, para começar a aprender ali devagarzinho. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte: eu criei um fluxo de trabalho que provavelmente vai ser um benefício bem legal para quem trabalha, por exemplo, com projetos open source, ou para quem trabalha com a comunidade de devs no mundo todo
e que às vezes tem uma certa dificuldade ou um desafio, né, de poder comunicar com a pessoa em inglês e em português, ou em inglês e espanhol, então vários idiomas. Então, essa action aqui, por exemplo, eu não escrevi o código, porque o código não mora aqui. Isso aqui é só um arquivo YAML, né, que é uma coisa bem simples, é bem parecido com JSON, se você conhece, ou é praticamente assim uma chave e o valor. Então, vocês podem ver aqui, a chave é name, né, o nome, e o valor é o Pri, nome da minha... a gente está vendo só a issues. Ixi, Não eu tá tô em outra vendo página. o YAML. Também. Valeu, Pedro. Deixa eu trocar aqui, então. Deixa eu botar aqui. Windows. Aí, agora deve ser a correta. Tá certo Tô agora? vendo o AJ não tá compartilhando com a gente ainda, não. AJ, can you please put this one chat here for me? The white screen? Yes. Thank you, AJ. Valeu. Ok, então vamos lá. Como eu estava falando, né? Estou mostrando para vocês aqui um arquivo YAML. E aí o que eu uso é o key, que é o nome, né, a chave, e o valor, que é o nome do meu fluxo. O código em si, para quem foi a dev ou o dev que realmente escreveu o código, mora aqui, ó, nesse outro repositório. Então, eu acho que a beleza do GitHub Actions você não precisa escrever o código por si só, você pode encontrar código que outras pessoas escreveram e usar aquele código dentro da sua action. O que parece que você está assim, colando, né? Quem está na escola parece que estou colando. É uma maneira de colar, de certa forma, porque você não tem que reinventar a roda, né? Como fosse. Então, de qualquer maneira, o que esse issue aqui, o que esse fluxo aqui vai fazer para mim toda vez que uma issue for aberta, ou então um comentário na issue for criado, aí o meu fluxo de trabalho vai lá buscar o código que vive nesse repositório aqui e vai rodar o fluxo de trabalho dentro de uma máquina Ubuntu e vai fazer a mágica acontecer. Daí eu vou mostrar para vocês o que eu criei, o que vai mostrar aqui, ó. Eu criei uma issue para vocês o tweet, para vocês verem que eu escrevi em português, querendo ver se traduziria para o inglês para mim. Aí, como vocês podem ver, em uma questão de 5 minutos, quando eu percebi que a máquina virtual onde esse fluxo ia rodar, estava errada no meu código, no meu arquivo YAML. Quando eu percebi que estava errado, eu corrigi na mesma hora e rapidinho, no mesmo minuto, se você olhar aqui, o fluxo rodou. Então, não é só que o GitHub Actions é legal para uma coisa assim, magnificente, né, enorme, de um código muito bem escrito. É também porque ele é prático, ele é rápido e ele não te faz esperar. Então, quando eu percebi o erro, eu escrevi um outro comentário, e aí, como vocês podem ver aqui, ó, o código que essa pessoa, né, no outro repositório escreveu, que eu usei, traduziu para mim o meu último comentário, que diria, eu consertei o runner, né, que é a máquina virtual que estava errado. Será que agora dá certo? E a tradução está aqui, ó, em inglês. Eu acho esse fluxo muito legal. Magic. E eu acho também Magic. E eu acho que também é um exemplo muito simples de seguir, porque não tem nada a ver com código. Eu não estou verificando a qualidade do código, eu não estou verificando, não estou colocando nada com relação a quem vai revisar meu código. Nada com relação ao código em si. É mesmo pela conversação entre duas pessoas, em idiomas diferentes. Então, é para mostrar mesmo que o GitHub Actions é para todo mundo. Se você é dev ou não, se você mexe com a manutenção do repositório, por exemplo, você pode encontrar soluções como essa que vão te ajudar a caminhar mesmo com o GitHub Actions dessa maneira. Boa. E só para o pessoal ter uma ideia, hoje a gente já tem quase 10 mil actions criadas pela comunidade. Então a gente tem ali desde empresas que escrevem actions para ajudar os usuários a automatizar alguma coisa em cima das próprias plataformas. Então, por exemplo, a AWS escreve actions para ajudar você a fazer o deploy de uma aplicação lá dentro da AWS. O pessoal da Atlassian escreve actions para ajudar você a integrar o GitHub com Jira. Google Cloud, Azure e por aí vai. Então, tem ali tanto pessoas quanto empresas que estão escrevendo actions para ajudar os usuários no dia a dia a automatizar a tarefa que eles querem fazer, sem que você tenha que ficar reinventando a roda. Então, usar o tamanho da comunidade do GitHub, né, para poder fazer isso é uma das vantagens, no fim das contas, de usar actions também. Eu acho que mais importante do que isso é saber que
É quase aquela ideia de você empreender, criar uma startup, ou criar um app, né? Assim, alguém já teve essa ideia, uma ideia parecida antes. Se bobear, você consegue só reusar o que alguém já fez. E se você for, de fato, um desenvolvedor, tiver alguma action que faz alguma coisa que parece muito com o que você quer fazer, mas não exatamente faz o que você quer, você consegue acabar indo lá e fazendo fork do código. Né? Faz o fork do código, trabalha lá dentro e cria uma nova action com alguma especificidade que você tem. E reuso, né? Não, como você comentou, assim, é colar, mas é colar de um jeito que a gente quer que aconteça de fato. Não vai ter um professor aqui te podando por causa disso. A gente estimula esse tipo de cola e quer que aconteça mesmo. É importante, inclusive, a gente falou mais cedo, né? A parte falou dos DevRels, eles são importantes por causa disso, disseminar conhecimento. E a gente quer que as pessoas aprendam que Actions vai estar ali para facilitar a vida deles. Actions é de graça para todo o repositório público, então você pode rodar à vontade, não precisa preocupar ali com colocar um cartão de crédito, provisionar uma máquina sua, está lá disponível na nuvem do GitHub para os seus repositórios públicos. Então, se você tiver o seu projeto, for mantenedor de um projeto, tiver um repositóriozinho com alguma coisa que você está testando, brincando, desenvolvendo um joguinho, coloca lá que você consegue usar sem problema nenhum. Pri, se a gente for pensar para algum usuário que está desenvolvendo o primeiro projeto, então pensa assim, eu sou programador, mas eu sou um programador júnior, estou começando a desenvolver isso. O que eu sei é escrever código, eu não sei escrever automação em si. Então, assim, às vezes eu não sei escrever um teste automatizado, ou como executar um teste automatizado. Às vezes eu não sei escrever como dar build na minha aplicação, dependendo de como eu estou fazendo. Eu só clico lá num botão e minha ideia roda isso para mim. Eu tenho que saber fazer isso para usar Actions. O que o Marketplace me ajuda? Com certeza, não tem que saber muita coisa para começar. Eu acho que começar é o mais difícil, né? Depois que você começa, você encontra mais recursos. Você mencionou o Marketplace, eu acho que é uma área tão pouco utilizada que a gente tem dentro do GitHub hoje, porque, não sei exatamente por quê, eu acho que talvez seja o nome que tenha, assim, conotação paga, né? Do tipo, não, se eu for no mercado, quer dizer que eu tenho que pagar por isso. Colocar o cartão de crédito ali, né? Colocar o cartão de crédito, PayPal, o que seja, mas o Marketplace do GitHub tem integrações pagas, claro, né? Como vocês já devem conhecer, mas tem também uma parte dedicada para Actions, que é completamente grátis. Tudo de Actions é gratuito? Desculpa te interromper. Essas Actions que estão no Marketplace, sim, são todas gratuitas. A comunidade é open source, como a comunidade é open source de qualquer outra linguagem de programação que você possa usar. Muita coisa grátis, né? Enfim, eu acho que, inclusive, esse pedacinho do código, né? Porque é meio confuso, porque o produto se chama GitHub Actions. Mas dentro, se você ler meu livro, você vai ver que dentro do GitHub Actions em si, quando você usa o código de outra pessoa, igual eu usei no meu, aquilo ali é uma action. Então, quando você vai dentro de uma... Perdão, Pedro. Não, é só para tirar uma dúvida, então. Actions, no plural, é a funcionalidade. Action, no singular, é aquela unidade de execução do código de alguém que você trouxe ali dentro. Isso. É um bloco, né? Um bloquinho de código que você pega dali e coloca no seu próprio script ou no seu fluxo de trabalho ali. Mas, então, essas pequenas actions, né, esses blocos que constroem o fluxo, eles são gratuitos e vivem dentro do Marketplace. Então, se você falar, por exemplo, eu sou dev júnior e eu não sei como que eu nem começo com GitHub Actions, meu conselho para você é duas coisas. Primeiro, se você sabe pesquisar ou usar o GitHub como Google, e dentro do github.com, olhar a barrinha de busca ali em cima, no lado esquerdo, ali na parte de cima, e começar a buscar por ali, você já vai encontrar muita coisa dentro do GitHub em geral, né, global, que usa Actions hoje. E aí, como todo bom dev sabe, né, programar ou ser dev inclui também o benefício do open source. Então, você vê alguém já usando aquela tecnologia e você aprende vendo como aquela pessoa usou. Então, eu recomendo você usar a funcionalidade de busca do GitHub e procurar, por exemplo, coloca lá .iml, né, que é a extensão do YAML,
E aí você, na resposta, né, nos resultados de busca ali, você já vai conseguir filtrar e ver só arquivos em YAML, né? E dali você já pode ver, legal, esse daqui é Java, eu programo em Java, para mim isso aqui dá certo. Ou não, esse aqui é React, por exemplo. Então, a busca é uma coisa que pode te ajudar, de repente, se você já usa a busca, é fácil. A outra é, como o Pedro falou, o Marketplace. Se você só for dentro do Marketplace, né, que é github.com/marketplace, do lado esquerdo vai ter uma opção para você achar apps, né, que são as integrações, algumas são pagas, mas também tem a opção de você usar actions. E quando você clicar em actions, vai ter, mais de 7.000 resultados lá para você procurar. Você pode filtrar por tecnologia ou por funcionalidade. Se você quiser uma coisa relacionada com base de dados, tem. Se você quiser uma coisa relacionada bem especificamente com, sei lá, Go, que é muito popular, ou Python, tem vários tipos de actions dependendo do que você quer fazer ou alcançar, né? Entendi. Então, se você já olhar aquilo lá e conseguir entender o que aquilo quer fazer por você, é facinho de integrar aquilo com o seu código. Massa. Só uma correção, Pri. Eu olhei antes da gente começar essa live e são 9.800 actions hoje. Show. Muito mais. Cada dia tem mais, né? A comunidade se constrói. É a maior plataforma de CI/CD do mundo hoje, mais utilizada. Então, é a número 1. Então, por isso que tem muita coisa lá dentro, no fim das contas. Bom, para a gente finalizar aqui, tá dando nosso horário. Vamos terminar só alguns anúncios antes da gente partir para o Zoom às 7h30. Show. Pri, algum ponto que eu não perguntei que você gostaria de falar assim ainda? Eu acho que, como tudo na parte de tecnologia, a gente tem que ter uma certa curiosidade, né? Tem que ter assim, a mente aberta para tentar aprender. E tem muita coisa que você vai começar a aprender e ver que não dá certo, que não te interessa, ou que não funciona para o seu trabalho, para a sua atividade, né? Mas tem muitas coisas que vão. Então, eu acho que com GitHub Actions, muita gente ainda tem, como eu tive também, aquele receio, né? De achar, não, deve ser muito difícil para mim. O que eu aconselharia é, se você não usa Actions hoje, ou não só Actions, mas qualquer outra parte do produto, Codespaces, GitHub CLI, o que seja, dá uma olhada, tem uma certa curiosidade, vai lá, pergunta a alguém que talvez já tenha usado, ou se for GitHub Actions, me manda uma mensagem no LinkedIn, me acha no GitHub e me manda uma mensagem que eu respondo. E a gente vai trocando uma ideia, mas eu acho que é importante para sua carreira também fluir, para você ser mais produtiva, né? Ter aquela curiosidade e experimentar. E daí você vira um expert. Muito bom, muito bom. Show. Obrigado, Pri. Que isso, Pedro. Eu que agradeço. Pela entrevista. Desculpa não ter te preparado com as perguntas antes, mas eu acho que você saiu muito bem. Mandou Curti. até um demo de última hora aqui, que eu nem estava preparado para isso. E vamos voltar para os slides só para a gente fechar e passar para vocês o link do Zoom, para todo mundo acessar. Show. Primeiro pessoal. tem a pesquisa, né? Vai lá, Pri, é contigo. Então, pessoal, quem está no chat, já ouvi aqui o Chico loucamente colocando várias mensagens. Chico Codes, por favor, entre na nossa pesquisa. Manda pra gente uma mensagem lá, falando se você curtiu, o que você curtiu, o que a gente pode fazer melhor. E não somente o Chico Codes, coloca para todo mundo que está no chat assistindo a gente hoje. Se você assistiu depois na gravação no YouTube, participa também da survey, coloca pra gente lá uma pesquisa de satisfação, como que a gente pode melhorar, o que está legal e o que a gente pode tentar fazer no futuro também. Isso aí. Para vocês entenderem, essa pesquisa é o que define o formato do evento para os próximos dias, então pode ser bem sincerão na hora que responder, beleza? Antes da gente fechar, falar sobre o GitHub University, que está chegando dia 27 e 28 de outubro. University é um evento global que a gente faz todo ano, onde a gente vai anunciar, falar sobre o que a gente está vendo de tendência na comunidade de desenvolvimento, sobre os números que a gente tem observado dentro do GitHub, falar de novas funcionalidades que a gente vai estar lançando para todo mundo poder começar a usar também, sobre as inovações que a gente está trazendo, sobre algumas coisas que a gente vai anunciar mais para frente ainda, programas de beta para quem quiser começar a inscrever. Então é super legal, vai lá, se registra para você poder ficar por dentro das novidades e para receber atualizações sobre o que vai chegar. Vão ser 2 dias de eventos, vão ter palestras ao vivo, vão ter palestras gravadas, vai ficar tudo disponível para consumir depois.
vários palestrantes de empresas legais falando sobre tecnologias que eles usam, falando sobre comunidade, falando sobre open source, falando sobre DevRel, falando sobre tudo que é de interessante, independente do seu nível, independente da área que você trabalha. Então, se inscrevam e dia 27 e 28, daqui quase um mês. Show! E, como a gente prometeu, a gente agora vai se encontrar na Zoom. Vamos estar lá a Paty, a Luana, eu, o Pedro. Vem conversar com a gente, quer saber se tem trabalho no GitHub? Vem falar com a gente na Zoom. Entra aí pelo github.co/português, ou então usa esse código QR para escanear e se juntar com a gente no Zoom. Muito obrigada por participar com a gente. A gente se vê no próximo evento do GitHub presente em português e vamos conversar até lá. Valeu, gente. Até mais. Ressasser le passé, si tu perds du temps, mettre un pansement sur ta pensée, laisse tes rancœurs sur le dos. J'ai ce qu'il faut pour se faire planer. Passons la nuit ensemble, et lui tu préfères la journée. Qu'il n'a d'amour avant. Ressasser le passé, si tu perds du temps, mettre un pansement sur ta pensée, laisse tes rancœurs sur le dos. J'ai ce qu'il faut pour se faire planer. Passons la nuit ensemble, et lui tu préfères la journée.